Próxima terça-feira tem audiência marcada pela Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, que vai discutir esse escândalo monstruoso de 6 bilhões de reais nesse golpe do INSS. Edilene, esse assunto vai render aí em Brasília na semana que vem, não vai, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Travassos. Boa tarde aos ouvintes do Itatiaia Agora. Pois é, enquanto o presidente Lula retorna com a sua comitiva de Roma, onde participou do funeral do Papa Francisco, aqui no Brasil, na semana que vem, um dos assuntos centrais deve ser o escândalo do INSS, que acabou provocando a demissão do presidente do órgão. Na próxima terça-feira, há uma audiência que foi marcada pela Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, que é, inclusive, presidida por um parlamentar mineiro, o deputado federal Zé Silva, que é do Solidariedade, e devem ser ouvidas as entidades suspeitas de fraude, de fazerem descontos nos benefícios de aposentados e descontos feitos de forma indevida. Essa audiência já estava marcada antes da demissão do presidente do INSS, o que aconteceu durante esta semana, e ela permanece marcada, mas deve sofrer algumas alterações. Por exemplo, dentre as entidades que estavam convidadas, não estavam as duas principais implicadas neste escândalo. E o nome deve ser incluído, ou os nomes devem ser incluídos nesta segunda-feira por um pedido de complemento no requerimento que deve ser feito pelo parlamentar mineiro. Também estão convidadas diversas outras partes, como por exemplo, ministérios que teriam que dar conta dessa situação. O presidente do INSS já havia sido ouvido sobre a questão pouco antes de ser afastado e demitido após uma operação da Polícia Federal. Nós temos também que há um pedido da Câmara dos Deputados, e aí os ministérios têm 30 dias para responder quais eram as entidades que estavam credenciadas para poder atuar junto a esses beneficiários do INSS, desde quando e se havia transparência, se havia alguma ferramenta do governo para monitorar o que de fato estava acontecendo. Os ministérios têm 30 dias para darem estas respostas à Câmara dos Deputados. Foram acionados o Ministério da Previdência Social, o Ministério da Justiça e também a Controladoria Geral da União. Então, a semana que vem deve ser também dominada por este assunto aqui na capital federal, além de, claro, a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, para o qual a defesa pediu prisão domiciliar, alegando que ele tem algumas doenças, como bipolaridade, por exemplo, o que foi desmentido na audiência de custódia por Fernando Collor de Mello. Ou seja, há uma contradição entre o que é dito por ele e o que é dito pela defesa, e isso pode pesar em desfavor dele. Nós sabemos que sempre há estas argumentações, as defesas sempre alegam alguma comorbidade ou alguma doença de seus clientes, de seus defendidos, para pedirem recursos que flexibilizem o que está posto no momento, que no caso é a prisão de Fernando Collor de Mello. Eles querem o regime domiciliar a princípio e usam essa argumentação, mas acabaram caindo em contradição, que pode prejudicar um pouco nesse sentido da defesa o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi condenado em 2023 por corrupção e estava tentando com recursos reverter a pena, mas acabou não conseguindo. Esse é um outro assunto que também deve dominar a pauta na semana que vem aqui em Brasília. O assunto anistia, por enquanto, está pausado, porque houve uma reunião de Hugo Mota com as lideranças, inclusive da base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas lideranças também reuniram com Lula, que não tocou diretamente no ponto da anistia, passou en passant, né? Falou no assunto de leve, mas de fato o Hugo Mota diz que este não pode ser um assunto que deva imperar no momento, porque há muitos assuntos, pautas de interesse de muitos brasileiros, e esse não pode ser um assunto dominante por enquanto. Então deve haver um tempo nessa discussão da anistia por enquanto. E a semana que vem é uma semana mais curta, porque tem o feriado do dia 1º de maio, e isso deve deixar a semana um pouco menos agitada no parlamento, mas com essas discussões que tem a ver com o escândalo do INSS e também com a prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Travassos. Oi, Edilene, obrigado. Eu fico com a peninha do Collor, né? Ele se envolveu no esquema de corrupção, pegou lá 20 milhões de reais, aí agora a defesa fala assim, não, ele é bipolar, tá doente, precisa ficar em casa, vai ficar igual o Sérgio Cabral, aquele outro, também, ladrão, que tomou mais de 300 anos de prisão, que está em casa, gravando na beira da piscina, dizendo que foi o melhor governador do Rio de Janeiro. E o pior de tudo, eu não duvido o cara pensar em se candidatar de novo a alguma coisa em algum momento, quando estiver liberado. E aí, é o país que a gente vive. Já viu?
Primeiro que o político, a primeira coisa que ele falou assim, isso é perseguição política. E agora, na hora que vai preso, não, agora eu tô doente, preciso ficar em casa. O senhor quer tomar sopinha em casa, Collor? Tudo bem, vai usufruir os 20 milhões que você botou no bolso em função de alguma desgraça em alguma família, porque quando você desvia dinheiro público, amigo, você tá deixando de investir em algum lado. São 13h30.